Olá, tudo bem com você? Eu criei este canal aqui no YouTube já faz 13 anos e o que eu mais gosto de fazer com ele é pregar o Evangelho, falar de criacionismo, eh, postar aqui sermões, palestras, coisas que eu julgo que edificam as pessoas, que alimentam a mente e o coração. Esse trabalho aqui é totalmente voluntário, eu faço isso nas minhas horas vagas. Como sou jornalista também, além de pastor, eu procuro usar as ferramentas da comunicação, aquilo que eu aprendi na faculdade, os recursos que estão à nossa mão gratuitamente, como as redes sociais, para justamente tentar colocar mensagens de esperança, mensagens bíblicas na rede. Esse é o propósito principal daquilo que eu faço aqui como voluntário. Mas há momentos também que a gente precisa tratar de alguns assuntos um tanto chatos, né, desagradáveis, usar também isso como defesa de algumas acusações, e é o que eu vou fazer neste vídeo. Não é o que eu mais gosto de fazer, mas às vezes é necessário. Andou circulando aí pelas redes sociais uma, uma, uma foto, um print de algumas capas de livros de um autor que eu tenho divulgado já faz algum tempo, e já vou comentar quem é ele. Algumas capas que tratam de mal, histórias ligadas a Satanás, e rapidamente algumas pessoas, os terraplanistas, vou ser aqui bem explícito, né, partiu deles isso aí, começaram a tentar vincular a minha pessoa a um autor que supostamente seria então um autor satanista, porque escreveu livros sobre o mal, sobre Satanás. Então este vídeo tem o propósito de esclarecer esse assunto e mostrar mais uma vez que, lamentavelmente, muitas dessas pessoas que abraçam essa visão de mundo terraplanista acabam espalhando inverdades e, inclusive, acusando injustamente outras pessoas. É o tal do argumento ad hominem, quando você não consegue vencer por seus próprios argumentos, quando você não consegue vencer um debate, uma discussão usando fatos e bons argumentos, geralmente as pessoas que fazem isso acabam se valendo então do ad hominem, ou seja, ataque à pessoa e não às ideias dela. Isso é lamentável, isso é uma evidência de derrota quando a pessoa não tem realmente o que falar com respeito às ideias. Bem, antes de mais nada, eu quero já adiantar que no meu canal, aqui no YouTube, eu tenho cerca de 30 vídeos já postados sobre esse tema do terraplanismo. Deixa eu mostrar para você aqui a minha tela. Eu já deixei aqui prontinha no meu canal. Aqui está, outra leitura. Procura lá Michelson Borges ou outra leitura, você encontra o meu canal. E aqui no Playlists, clica no Playlists, você desce um pouquinho, você vai encontrar aqui, olha aqui, Terra Plana. E aqui então, clicando nessa playlist, você encontra essa sequência, né, de vídeos que eu mencionei. Aqui do lado, aqui vai mostrar o primeiro vídeo da playlist, né? E logo aqui abaixo, então, olha só, aqui à direita, né, abaixo, a sequência aqui de vários vídeos em que eu analiso esse assunto da perspectiva científica, bíblica e também usando aí textos de Ellen White a respeito disso. Eu costumo dizer que uma pessoa abraçar o terraplanismo já é já é algo bastante estranho, né? Porque a boa ciência, desde os tempos da Grécia, quando Erastóstenes, né, calculou aí a esfericidade da Terra, o raio, e com uma precisão até bastante interessante para aquele tempo, já se sabe cientificamente que a Terra é uma esfera, flutuando pelo espaço e orbitando uma estrela de quinta grandeza, que é o nosso Sol. Galileu, Copérnico, Isaac Newton e outros mais depois confirmaram isso, somente adicionaram mais informações, confirmando aquilo que já se sabia. Muito bem. Um cristão bíblico adotar esse pensamento também é bastante estranho, porque a Bíblia não oferece nenhum tipo de ideia que possa favorecer o terraplanismo. Ela traz passagens ali, como por exemplo, no caso em que Josué orou e o sol parou no céu, e aí eles usam essa linguagem descritiva para dizer que é uma linguagem astronômica. Nada mais falso, porque até hoje os cientistas, astrônomos, se valem da expressão pôr do sol para se referir a um evento que todo mundo sabe não tem que ver com o pôr do sol exatamente. A Terra é que gira e o sol se esconde para nós lá no horizonte. Então, por que exigir de um autor bíblico que ele usasse uma linguagem científica, astronômica naquele tempo? Na perspectiva humana dos que estavam aqui sobre a Terra, o sol parou no céu. Outros tentam
passar a ideia de que firmamento lá em Gênesis seria uma cúpula sólida recobrindo a Terra. Para os terraplanistas, a Terra é uma pizza, portanto, ela é flat, ela é chata, plana, coberta por um domo, mais ou menos como uma queijeira. Imagina aí, um prato e uma cúpula sobre ele. Então, para eles, o Sol e a Lua são holofotes pequenos que giram sobre esse prato, né? Essa pizza, né? Que seria a Terra plana. Uma série de questões complicadas aparecem aí, porque nós temos eclipses, inclusive os eclipses, né? Quando a sombra da Terra é projetada na Lua, tem um formato circular, né? Nós temos aí pôr do Sol. Como entender que o pôr do Sol aconteceria numa Terra plana? O Sol nunca se poria. A luz dele seria visível, ainda que lá à distância, mas sempre seria visível. O Sol, ele mantém o mesmo tamanho aparente no céu em toda a sua trajetória, mas se ele se distancia de nós numa Terra plana, ele deveria ficar menor à medida que se afasta de nós, os observadores. E talvez até assumir um formato de elipse, já que ele é segundo alguns terraplanistas, seria uma espécie de holofote, um disco, mas ele não assume o formato de elipse, ele continua com o mesmo formato e o mesmo tamanho no céu, independentemente da distância que estejamos observando ali aqui na nossa atmosfera, porque o Sol está muito longe e é gigantesco. Então isso é muito óbvio, né? Então os terraplanistas também são geocentristas, creem que a Terra é o centro e não o Sol seria o centro do sistema solar. E por aí vai, né? Uma série de questões delicadas, inconsistências, que eu já tratei abundantemente aqui no meu canal e até dei por encerrado o assunto, porque tenho mais o que fazer e mais o que falar, coisas mais importantes sobre as quais falar. Mas deixei aí esses 30 vídeos para quem tiver dúvida, quem for um buscador honesto aí da verdade, quiser ter contato com esse material, está ali, né? Convido e faço um apelo aqui para aqueles que ainda acreditam nessa ideia, que pelo menos considerem, né, o que está ali. Eu entrevistei um astrofísico, algumas vezes entrevistei um especialista em satélites, um adventista do sétimo dia, um doutor em matemática, física, um astrofísico também, e especialista em satélites. Quer dizer, se o terraplanismo é uma verdade, esse nosso irmão adventista está mentindo. Todo o trabalho dele é uma mentira, porque satélites não existiriam, né? Voltando à questão do domo lá, né, que eu acabei não completando, do firmamento, ele se baseia numa tradução latina feita por Jerônimo, que traduziu raquia, essa palavra hebraica, para firmamento, firmamentum em latim, quando na verdade o mais apropriado seria traduzir como expansão ou até atmosfera. Várias traduções trazem a palavra expansão como tradução de raquia. Tenho aqui no meu canal também um estudo sobre isso, mostrando a inconsistência de se pensar que a atmosfera seria um domo sólido. Nunca nenhum avião bateu ali, nunca ninguém chegou até lá, ao longo desses milhares de anos também. Então, é tudo muito estranho, né? Muito bem. E para quem se pauta pela ciência, já seria um absurdo. Para quem se diz cristão bíblico e que também adota a ciência como seu paradigma, né, a boa ciência, é um absurdo maior ainda. E para um adventista, aí não tem desculpa, né? Eu vou mostrar aqui mais uma vez, eu gosto de mostrar esses textos, porque fico muito chateado quando vejo adventistas, né, abraçando essa ideia. Mal sabem eles que estão com isso dando um tiro no pé, porque quando a ideia do terraplanismo é relacionada com o criacionismo, é tudo o que o diabo quer. Ridicularizar a fé cristã adventista e principalmente o criacionismo. Por que eu me esforcei tanto aí em anos passados para mostrar que o terraplanismo é uma ideia insana? Porque eu queria descolar do cristianismo e do criacionismo especificamente a ideia de terraplanismo. Inclusive, a Sociedade Criacionista Brasileira, da qual eu sou vice-presidente, emitiu, na época, uma nota de repúdio, dizendo o seguinte: olha, não temos nada que ver com essa ideia, com essa hipótese mirabolante do terraplanismo. Na verdade, por mais incrível que pareça, é irônico isso, né? O fundador da Flat Earth Society, a Sociedade Terra Plana, nos Estados Unidos, é um evolucionista. Eu vejo aí quase que uma piada pronta, né? Ele conseguindo realmente lançar descrédito sobre a Bíblia e sobre a visão criacionista. E muita gente que se diz cristã embarcando nessa coisa, né? Então, Ellen White, que para os adventistas é uma autora inspirada,
uma profetisa verdadeira, ela escreveu, entre outras coisas, isto aqui, ó, Caminho a Cristo, página 44. No incomparável dom do seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Não precisa nem ir para o hebraico e para o grego, porque Ellen White escreveu em inglês, globe, no original. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Outro texto aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317, ela diz: Deus fez o seu sábado para um mundo esférico. Esférico. E quando o sétimo dia chega para nós, esse mundo arredondado, controlado pelo Sol, que governa o dia, em todos os países e regiões é o tempo para observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol durante meses e em que também não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. Aqui ela se refere a países como Finlândia, Dinamarca, Suécia, em que estão lá pertinho do Círculo Polar Ártico, né? E mesmo lá, no círculo mesmo, há ali o que a gente chama de sol da meia-noite e meses em que o sol não se põe, e quando a Terra, porque ela tem uma inclinação de 23 graus no seu eixo, né? Quando ela está com o eixo para o outro lado, digamos assim, o sol não brilha por meses também ali naquela região. Como eles conseguem fazer esses registros para guardar o sábado? Eles observam no céu o movimento ondulatório do sol. Quando ele está na parte mais baixa, é o pôr do sol, mas ele não chega a se esconder lá no horizonte. E quando está na parte mais alta, é o meio-dia. Então eles anotam tudo isso, e durante o tempo em que não há sol, em que só há trevas ali, os adventistas, os judeus, os guardadores do sábado, conseguem guardar o sábado tranquilamente, né? Então ela descreve aqui um fenômeno que, inclusive, refuta o terraplanismo também, esse movimento ondulatório no céu, em que o sol não se põe, porque estamos falando aí do Polo Norte, né? Outro fenômeno interessante que é possível fazer, se você tiver uma câmera com longa exposição e estiver próximo dos polos, você coloca ali a sua câmera, deixa a câmera registrando, né, com essa longa exposição, o movimento das estrelas no céu. E aí, isso forma aquilo que a gente chama de star trail, são aqueles riscos, né, que as estrelas fazem, não no céu, mas ali no registro da câmera. Antigamente era filme, né, agora são CCDs, acho que é isso, registra ali então esse movimento. Próximo dos polos, esses movimentos são circulares. Mais próximo do Equador, elas formam riscos no céu. Como entender isso numa ideia terraplanista? E outra, se você fizer um registro dessas Star Trail lá no norte e no sul, você perceberá que o registro é diferente, porque as constelações, as estrelas que se veem no sul, são diferentes das estrelas que se veem no norte. Cruzeiro do Sul, por exemplo, só se vê no sul. Estrela polar, só se vê no norte. Por quê? Se a Terra fosse plana. Percebe que realmente é absurdo, né, pensar que a Terra fosse uma pizza. Ellen White, obviamente, está contra essa ideia, porque mesmo no século XIX, né, ela já registrou coisas que Deus lhe mostrou. E esse aqui também é interessante, ó, Exaltai, página 64, uma meditação diária aí. Ela escreveu assim, que a mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência exerce-se ainda na manutenção do universo e continuação das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus. Não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol e produz suas bênçãos. Logo, obviamente, Ellen White era heliocentrista, né? A Terra gira ano após ano ao redor do Sol, e não o Sol em cima da Terra. É isso. O livro Enciclopédia de Ellen White, que eu tenho aqui em minha estante, traz uma declaração interessante também dela. Ela encontrou no tempo dela ali um senhor que estava defendendo essa ideia da Terra plana, já naquela época. E ela chama isso de ficção. Que ele parasse com isso, parasse com essa ficção. Então, repito, alguém que se pauta pela ciência já é um absurdo. Bíblia, você aumenta o absurdo. E adventista que crê na inspiração de Ellen White, então aí nós elevamos o absurdo a não sei que potência, né? Então não dá para ser realmente um cristão criacionista, amante da boa ciência e adventista e defender essa ideia. Se você crê nisso, eu peço humildemente, sinceramente, que você repense essas ideias e volte, né,
a sanidade. Muito bem, mas o motivo desse vídeo aqui, eu aproveitei só para fazer um resumo aqui de todo o contexto, né? Talvez alguém não esteja por dentro disso, mas o motivo disso é para mostrar mais uma vez que os terraplanistas, além de tudo, não estou aqui dizendo que todos são assim, né? Não quero generalizar, mas muitos são. Além de tudo, são destruidores de reputação, porque adoram o argumento ad hominem, ataque à pessoa e não às ideias. Fizeram isso com Isaac Newton, por exemplo. Há vários canais terraplanistas aí que tentam destruir a reputação de um dos maiores cientistas de todos os tempos, que inclusive foi um grande teólogo também. Eu tenho aqui na minha biblioteca o livro sobre Daniel e Apocalipse, de Isaac Newton. Não sei se esses terraplanistas já leram esse livro. É fantástico. Uma teologia muito próxima, inclusive, daquilo que os adventistas ensinam com relação a Daniel e Apocalipse. Era um homem brilhante, tanto em termos de ciência quanto de teologia. Mas como eles não têm o gabarito necessário para debater com um homem com esse quilate científico, é mais fácil destruí-lo. E começa a acusá-lo de alquimista, de pertencer a sociedades secretas e coisas do tipo, né? Não se lembra de que no tempo de Newton realmente não havia separação entre química e alquimia. Newton pesquisou várias áreas do conhecimento, mas ele se deteve principalmente na Bíblia. Por quê? Eu entendo que ele viu nela uma fonte de conhecimentos muito superior a tudo que ele havia pesquisado e estudado. Destroem reputações, como a de Marcos Pontes, por exemplo, o nosso primeiro astronauta brasileiro, que hoje é ministro da tecnologia do governo federal. Marcos Pontes foi ao espaço, voltou, contou tudo isso. Eu até o entrevistei na época para uma revista da Casa Publicadora Brasileira, contou detalhes dessa aventura. Mas se a Terra é coberta por uma atmosfera sólida, um domo, não existem satélites, não existe estação espacial e Marcos Pontes é um mentiroso. Eu queria ver esse pessoal, diante dele, dizer isso. Eles falam nos seus canais ali, ficam inventando histórias mirabolantes, teorias conspiratórias, de fato, mas estão com isso chamando, então, o senhor Marcos Pontes de mentiroso. E para tentar descredibilizá-lo, afirmam que ele pertence a essa ou aquela organização, que ele pensa desse jeito ou daquilo, enfim. Mas isso torna o Dr. Marcos Pontes um mentiroso? O nosso astronauta, nosso ministro, um mentiroso? E outro que eles tentam descredibilizar é o Amir Klink, famoso navegador brasileiro, aquele que cruzou o Atlântico num pequeno veleiro e que circunnavegou, contornou a Antártida também num veleiro, sozinho, em alguns dias. Para os terraplanistas, a Antártida seria uma camada, uma área gelada que circunda toda a pizza, toda a Terra na concepção deles. Ou seja, é um círculo, um muro de gelo de muitos e muitos milhares de quilômetros. Ou seja, seria impossível uma pessoa a bordo de um veleiro, sozinha, circunnavegar toda essa pizza, essa borda gelada. Então, se Amir Klink diz que fez isso, circunnavegou a Antártida, para os terraplanistas, que nunca, talvez, tenham se levantado da sua cadeira, atrás de câmeras, tenham feito isso, dizem que ele é mentiroso. Colocam em dúvida aquilo que ele fez, fotografou, filmou e sobre o qual escreveu. Eu conversei uma vez também com a esposa de Amir Klink, e ela se mostrou bastante chateada com essas ideias absurdas, com essas tentativas de cancelamento, de desmerecimento, pessoas que nunca fizeram nada pela ciência, só gravam vídeos na internet, tentando descredibilizar pessoas que fizeram grandes feitos, né, que estão aí entre as grandes realizações da humanidade. Lamentável, para dizer o mínimo. E o último aí, que vem sendo também, estão tentando cancelar, e aí entra o motivo deste vídeo, porque tentam associá-lo a mim, tentando também me descredibilizar com a acusação terrível de satanismo. É o Dr. Jeffrey Burton Russell. Dr. Russell escreveu, entre outras muitas obras, ele escreveu dezenas de livros, este aqui, que a Sociedade Criacionista Brasileira relançou, com o título em português de Inventando a Terra Plana. É um livro tremendamente bom, é um livro escrito por um historiador, um acadêmico. Para você ter ideia, Jeffrey Burton Russell, eu vou ler para você agora aqui uma descrição dele que foi publicada no site Veritas Forum. Olha só o que está escrito aqui.
Jeffrey Burton Russell é professor emérito de História na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. Além da Universidade da Califórnia, ele ensinou História e Estudos Religiosos em Berkeley, Riverside, Harvard, Novo México e Notre Dame. Publicou 17 livros e muitos artigos, a maioria deles em seu campo especial, História da Teologia. Ele é mais conhecido por sua história de 5 volumes do conceito do diabo e do mal, publicado pela Cornell University Press entre 77 e 88. Mas ele prefere ser mais conhecido por 2 livros mais recentes, Inventing the Flat Earth, publicado originalmente em 91 e agora republicado pela Sociedade Criacionista Brasileira, em português, que mostra como os anticristãos do século XIX inventaram e espalharam a falsidade de que as pessoas educadas na Idade Média acreditavam que a Terra era plana. E ele também gosta de ser conhecido pelo A History of Heaven, The Singing Silence, um livro publicado pela Princeton University Press, em 97. Um estudo da história e do significado do céu no pensamento cristão, desde o início até a época de Dante. Então, como você pode ver, Russell é um estudioso da história do cristianismo, da história das religiões, e ele se especializou, inclusive, escreveu 5 volumes aí sobre a história do mal. Inclusive, ele fala, nesses livros, o tema ali é a história da religião, ele fala sobre a teologia do medo, usada pela Igreja Católica na Idade Média, ou seja, usando aquelas ideias de inferno, de demônios, para causar medo nas pessoas e fazer com que elas se submetessem à religião. Ou seja, na verdade, esses livros, eu vou mostrar aqui agora a capa deles para vocês, são capas um pouco assustadoras, Eu creio que a editora tenha feito isso até para chamar atenção, para vender os livros, mas enfim. Na verdade, os livros, eles denunciam o mal, denunciam isso que a Igreja Católica fez, usando o inferno, o medo, a teologia do medo. São estudos a respeito do mal e do diabo ao longo da história, especialmente na Idade Média. Se esses terraplanistas que espalharam essas capas desses livros, tentando fazer parecer que o Dr. Russell seria um satanista, tivessem lido pelo menos um dos livros dele, já perceberiam que estavam mentindo descaradamente. Para também deixar as coisas ainda mais claras, eu fiz contato com o Dr. Jeffrey Burton Russell. Qualquer um poderia ter feito isso. Qualquer terraplanista poderia ter feito isso, mas eles não são muito de pesquisar, de ir às fontes originais, de buscar a informação precisa e verdadeira. Para eles, o que mais importa é a conspiração, é criar narrativas para fortalecer as mentiras em que acreditam e sobre as quais eles falam por aí o tempo todo. Mas eu fui atrás, fiz contato com o Dr. Jeffrey Burton Russell, enviei um e-mail para ele, dizendo do que estava acontecendo, lamentando também por isso, Eu fico triste porque o Dr. Russell é um cristão, já tem 86 anos e não merecia estar passando por esse tipo de coisa, esse tipo de deboche, de pregação de inverdades, de cancelamento. E eu quero ler para você agora, vou colocar aqui na tela o e-mail resposta dele, e vou ler para você então o que ele disse aqui, vou traduzir para você. Caro Sr. Borges, claro que não sou satanista, eu sou cristão. Se essas pessoas realmente lessem um dos meus livros, elas entenderiam isso. Muito obrigado por sua compreensão e por seu esforço para impedir tal absurdo. Atenciosamente, Jeffrey Russell. Sim, eu fico muito indignado, muito triste, quando vejo uma pessoa sendo alvo de calúnias sem poder se defender. E é por isso que eu fui atrás da informação, para deixar claro para vocês quem é esse autor. Eu fiz uma live, aí está o cartaz, Fiz uma live com a doutora Maura Brandão, que é diretora do Museu Criacionista em Galápagos, justamente para anunciar o relançamento deste livro maravilhoso aqui, que é um livro cristão, que prova documentalmente que os anticristãos, os darwinistas, materialistas, humanistas no século XIX, quer dizer, recentemente, na verdade, século XX, tentaram criar uma narrativa de que na Idade Média os eruditos, navegadores, eram terraplanistas, tentando colar no cristianismo, mais uma vez, uma ideia absurda. E o Dr. Russell mostra aqui que isso é uma mentira. Dante Alighieri, em 1200, já tinha escrito sua obra lá, A Divina Comédia, falando de uma terra esférica.
Os reis cristãos da antiguidade, antes mesmo da Idade Média, já apareciam em pinturas segurando orbes, né? Um globo terrestre com uma cruz em cima, representando o poder deles sobre a terra e do cristianismo sobre tudo, né? Colombo nunca, jamais esteve em suas discussões ali com os reis espanhóis qualquer coisa que tivesse a ver com uma terra plana. Eles tinham temor de que não houvesse condições de chegar até as Índias pelo outro lado, porque achavam que era muito longe. Acabaria a água, os alimentos acabariam, e eles morreriam nessa empreitada e o gasto seria muito grande. Nunca, jamais entrou na discussão essa questão da terra plana. Os eruditos naquele tempo sabiam, porque também tinham acesso ao conhecimento da antiguidade dos gregos, que a terra é uma esfera. Claro que entre o povo, né, as pessoas menos letradas, pode realmente ter havido essas ideias, como hoje também há. Pessoas que não conhecem devidamente a ciência e não leem livros como este, por exemplo, acreditam em terra plana, em pleno século XXI, em que temos fotos, temos registros, temos satélites, homens e sondas já foram à Lua e fotografaram de lá a Terra e por aí vai. Bem, eu só posso dizer o seguinte: leiam este livro antes de atacar autor ou coisas que vocês não conhecem. Leiam o livro Inventando a Terra Plana, da Sociedade Criacionista Brasileira. Assistam uma live que está aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links, tá bom? Alguns links importantes para vídeos que eu já gravei. Vou deixar aqui o link para essa live que eu fiz com a doutora Maura. Nós resumimos ali, fizemos comentários, né, sobre o livro, mas é importante que você leia. Conheça o Dr. Jeffrey, porque é pecado denegrir pessoas, é pecado atacar pessoas sem saber quem são essas pessoas. Eu quero terminar este vídeo lendo um texto, talvez seja até bem conhecido, de muitos terraplanistas, mas não é seguido, não é levado em consideração. Êxodo capítulo 20, o verso 16. Eu quero ler aqui e peço que levemos a sério, né, o que está aqui nesse texto. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Sim, é um dos 10 mandamentos da sagrada lei de Deus. A mesma lei que manda não cobiçar, não idolatrar, guardar o sábado, não matar, não mentir, não mentir. Então diz, não levante falso testemunho contra o seu próximo. Essas pessoas que andaram espalhando que o Dr. Russell seria um satanista, e eu, por estar divulgando o livro dele, também seria alguém ligado ao satanismo, vão dar contas a Deus. Espero que se arrependam, espero que peçam perdão a Deus e que mudem de conduta. Que antes de sair por aí falando mal de pessoas ou ligando o nome delas a coisas que não tem nada a ver com elas, eu sou um cristão que ama Jesus também, assim como o Dr. Jeffrey. O que eu mais faço aqui nesse canal é pregar sobre a volta de Jesus, é pregar sobre o amor de Deus, sobre a salvação em Cristo, sobre os mandamentos de Deus. É isso que mais me dá prazer fazer, como eu disse no começo desse vídeo. Então, cuidado quando você está aí levantando falso testemunho contra as pessoas e, com isso, indo contra um mandamento explícito de Deus na palavra dele. Existem alguns youtubers por aí, tem um youtuber famoso por aí também, terraplanista, que quando eu comecei, juntamente com meu amigo astrofísico Eduardo Lutz, refutar as ideias dele, o que ele fez? Veio contra-argumentar no plano das ideias. Não, ele começou a atacar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu sou membro. Me diga, isso é honesto? Isso é uma postura acadêmica, intelectualmente honesta? Jamais. Isso é infligir o 9º mandamento. Que Deus nos ajude a realmente nos pautar pela verdade, a seguir aquilo que é verdadeiro e dispensar toda mentira, toda maledicência, toda falácia, porque isso é muito perigoso. Um grande abraço para você, que Deus abençoe você, sua vida e também a sua família.